Coisa boa. Boa noite, Igreja Batista Betânia, Igreja amada, graça e paz da parte do Senhor. Você que nos ouve pela internet também, seja abençoado nessa noite. É motivo de alegria demais a gente caminhar junto, a gente liderar juntos, porque liderar é servir, e servir cansa. Servir cansa. Chega uma hora que a gente fica cansado de tanto servir. Mas quando a gente serve com amigos, nós temos a quem carregar uns aos outros, e isso é maravilhoso. Bom, igreja amada, nossa igreja, nesse mês, ela tem caminhado com a proposta de um tema, que é a igreja que ama. Desde julho, nós iniciamos uma jornada e estamos a caminho de dezembro. Eu não sei se vocês sabem, mas parece que depois do Dia das Crianças já é Natal, né? Parece que faz assim uma rapidez assim. O pessoal dos jovens já estavam aqui atrás de gorrinho de Papai Noel para vender pastel. Fato é que em julho a gente inicia um processo, uma caminhada, para apontar para os 60 anos da nossa igreja. E nesse mês a gente vai falar sobre essa igreja que ama. No domingo passado, querido Romão trouxe uma palavra de manhã sobre a igreja que ama a Deus. Pastor Tom Zé também falou sobre isso. Hoje de manhã o Romão pregou sobre essa igreja que ama uns aos outros. E hoje à noite eu também vou pregar sobre esse tema. A igreja que ama o próximo, a igreja que ama uns aos outros. E vocês estarão aqui certamente, vão sair daqui doutores em Lucas capítulo 10, do verso 25 a 37. Porque eu vou pregar o mesmo texto que o Romão pregou de manhã. Todavia, o Espírito de Deus é tão maravilhoso que ele direciona para um outro caminho. Eu estava aqui de manhã ouvindo o Romão pregar, eu estava anotando, eu falei, Senhor, não é possível que ele vai falar isso. Não é possível que ele vai falar isso. Mas é o mesmo Espírito, e o Espírito me encaminhou para um outro lugar. Isso é maravilhoso, porque a palavra de Deus é viva. Ainda que você leia a mesma palavra hoje e amanhã, já toca na gente de maneira diferente. Pois bem, eu fico, sempre que vou até o texto, conversando com o texto, me perguntando, que igreja é essa que ama? Que igreja é essa que ama? Por que amamos? Por que podemos dizer que somos uma igreja que ama? Ora, é muito simples. Nós amamos porque servimos um Deus que ama. Pronto, acabou a pregação, gente, vamos embora. Nós somos uma igreja que ama porque servimos a um Deus que ama, um Deus que é amor. Isso é a base, isso tá claro. Tudo bem que hoje em dia existem igrejas odiando aqueles que Deus ama e amando aquilo que Deus odeia. Se vocês pararem assim para perceber, parece que há uma troca. Existem igrejas odiando aqueles que são objeto de amor de Deus. E igrejas amando aquilo que Deus abomina. Uma total inversão. Fato é que eu e você que somos discípulos de Jesus, cristãos, se a gente tivesse que ser definido por um critério, por uma característica, só pudesse elencar uma característica, o discípulo de Jesus é aquele que ama. Essa é a principal questão. A marca de um cristão, o que nos marca como discípulos de Jesus, é que nós falamos em línguas estranhas,
Profetizamos? Pregamos muito bem? Cantamos muito bem? Não. A nossa marca distintiva por seguirmos a Jesus Cristo é porque nós amamos. E existe uma passagem em que Jesus é interpelado por um mestre da lei que vai fazer algumas perguntas para Jesus. Perguntas essas que vão ser totalmente redefinidas pelo mestre Jesus. Por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, no verso 25 em diante. Nós vamos colocar uma lupa nessa porção do texto. E nós vamos como quem diz Rubem Alves, que no início comeu as jabuticabas de forma despretensiosa, e depois ele olha para a bacia e vê que tem pouca jabuticaba, e aí ele vai como? Saboreando as jabuticabas, porque já são poucas. Então eu queria te convidar a saborear o texto comigo, pausadamente, para a gente entender os meandros, os detalhes, que numa leitura muito rápida, passa batido. E obviamente que eu também queria convidá-los a apanhar comigo. Sabe aquela cajadada, mestre, que a gente toma quando a gente vai preparar um sermão e a gente sente vergonha de estar aqui em cima, porque era para a gente estar chorando aí embaixo? Quem prega tem esse de sabor, né, pastor Josimar? Tipo, caramba, eu vou ter que pregar isso e eu não me sinto nem digno de estar ali em cima falando sobre isso. Mas a gente vem, porque não é a gente, é o Espírito do Senhor. E a gente confia nisso. Para a gente poder falar dessa história, a gente precisa entender qual é o contexto dessa história. Toda vez que você abrir a Bíblia, toda vez que você pegar a Bíblia para você ler, você precisa entender qual é o contexto. O que está acontecendo? Porque senão, uma palavra dita fora de um contexto, azeda o caldo todinho. Então, que contexto é esse? Em que contexto esse mestre da lei interpela Jesus? Tem um contexto. Jesus está caminhando com os seus discípulos. Lá no capítulo 9. Ele está lá no verso 51 dizendo que ele está indo a caminho de Jerusalém. Jesus está caminhando com os discípulos, está falando sobre o reino de Deus, mas ele está caminhando para Jerusalém, ele está indo para a morte. E nesse caminho de ida para Jerusalém, o Senhor está o quê? De maneira pedagógica, ensinando os discípulos e a multidão que segue com ele. Ele está seguindo, ele está indo para Jerusalém. E nesse caminho aparece um mestre da lei, um doutor da lei. E aí, lá no verso 25, diz assim: certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O mestre da lei faz simplesmente a pergunta mais importante da existência humana. A pergunta mais importante da existência humana é: aonde estaremos, com quem estaremos numa vida eterna? Essa é a coisa mais importante. E esse mestre para Jesus para fazer essa pergunta. Só que como o texto diz, ele faz essa pergunta para tentar pegar Jesus no enlace com a lei de Moisés.
Porque esse mestre se achava sábio, inteligente. E aí Jesus, eu amo Jesus demais. Jesus, cadê a Vandinha? Vandinha, a gente tem licença poética para falar isso, tá? Como carioca, Jesus era sinistro, meu irmão. Jesus era sinistro. Aí o mestre pergunta para Jesus: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus, como um bom judeu e mestre, responde com o quê? Uma pergunta. Porque judeus, por prática, respondem com uma pergunta. Tem aquela história do rapaz que chegou perto de um judeu, Romão, aí falou assim: por que vocês respondem tudo que a gente pergunta com uma pergunta? Aí ele falou: por que não? E aí Jesus, como um bom mestre, diz assim: o que diz a lei de Moisés? Como você a interpreta? O mestre pergunta e Jesus responde devolvendo a pergunta. Jesus respondia com perguntas para refinar, para aprofundar a consciência do seu público. Olha só, dever de casa para geral aqui. Durante essa semana, você vai ler os evangelhos e toda vez que você vê Jesus fazendo uma pergunta, você vai marcar. Sabe por quê? O mais importante não são as respostas que Jesus dá, são as perguntas que ele faz. Nas perguntas de Jesus é que estão as verdadeiras respostas. Lembra que Jesus vai curar 10 leprosos? Aí o que Jesus faz? Ué, estranho. Eram 10, só voltou um. E esse um, ainda por cima, era o quê? Samaritano? Jesus está sempre perguntando: o que dizem que eu sou? As respostas estão nas perguntas que o mestre faz. Dever de casa para a gente. Vamos lá. Jesus diz o que diz a lei e como você a interpreta. São coisas distintas. Uma coisa está aqui, ó, é a Bíblia. Está aqui, ó, a palavra de Deus, as Escrituras. A outra coisa é como que você enxerga as Escrituras. De que lugar você interpreta as Escrituras? Nós devemos interpretar as Escrituras, enxergar as Escrituras através de Jesus. Não é através da ideologia, não é através da tradição. A gente interpreta através de Jesus. Jesus é o filtro para a gente interpretar as Escrituras. Porque senão dá ruim. E a gente vai ver que vai dar ruim aqui nessa história que ele conta. Vamos lá. Verso 27. O homem respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Ele era um mestre da lei. Esse cara era tão bom que ele pega Deuteronômio 6, junta com Levítico 19 e dá uma resposta completa. Uau! Gabaritou no concílio. O cara. Ele dá a resposta correta para Jesus. Só que a gente precisa ter cuidado. Porque as nossas respostas corretas não significam nada diante de Deus. Muitas das vezes. Aí Jesus vê que esse camarada respondeu isso e disse assim: está correto. Faça isso e viverá. Jesus diz, ó,
Tá correto. A resposta tá certa. Só que você precisa fazer isso e você vai viver. Não é que você vai viver lá no futuro. É agora. Você já vai viver agora. O reino é agora. Aí Jesus quebrou. Aqui desandou o caldo, gente, todo. Porque se Jesus só fala assim, ó, é isso aí, a resposta está correta. Acabou. Mas aí Jesus fala, ó, a resposta está correta, mas ó, faz isso aí que você está falando. Sabe esse discurso bonito? Então, vive ele, faz ele acontecer. Vamos para o verso 29, quer dizer. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Ou seja, Jesus já tinha quebrado ele. E aí ele tentando se justificar, mas quem é o meu próximo? Para ver se ele conseguia, sabe, sair dessa sinuca de bico. Tipo, Galvão sentiu, ele sentiu ali. Aí ele, pô, caramba. Ele acusou o golpe. No início, ele dá uma resposta correta para Jesus. Mas aqui, ele faz a pergunta errada. No início ele responde correto. Amarás o Senhor teu Deus, todo o coração, todo o ânimo, toda a alma, todo o entendimento, é o próximo como a ti mesmo. Resposta certa. Mas aqui ele erra, aqui ele faz a pergunta errada. Porque a pergunta, a gente vai ver, não é essa. A pergunta não é essa. A gente vai entender isso lá no verso 36, quando a gente chegar lá. Aí, Jesus vem e conta uma história. Bom, já que você é doutor da lei, e você não está entendendo a lei, lendo a lei, agora eu vou para uma outra categoria. Eu vou para uma outra área, porque de lei está difícil com você. Deixa eu contar uma historinha para você. Aí aqui é a famosa parábola do bom samaritano, que Jesus não chama de bom, tá? Não tem bom no texto não, gente. A Vandinha sabe que eu tenho, né, uma implicância com esses enunciados da Bíblia. Quem chamou ele de bom? Não tem bom no texto. Tem bom no texto? Tem aí no teu? No meu não tem. A gente que está botando, está adicionando. Mas vamos lá para a história. Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhes tiraram as roupas, o espancaram e deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, tá, gente? É um detalhe isso. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Aí também, por acaso, um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então, rapaz, como eu queria estar do lado desse mestre da lei quando Jesus falou isso. Então veio um samaritano, e ao ver o homem, teve compaixão dele, foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho, os enfaixou, depois colocou o homem em seu jumento, levou para a hospedaria, onde cuidou dele, e no dia seguinte deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuida desse homem, e se precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Gente, essa parábola é junto com o filho pródigo, assim, que para mim não é o filho pródigo, é o Deus pródigo, é uma das coisas mais lindas do Novo Testamento. Primeira pergunta do mestre,
Jesus responde com o quê? Com uma pergunta. Segunda pergunta do mestre, verso 36. Jesus responde com o quê? Com outra pergunta. Qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. As perguntas, sempre as perguntas. O que Jesus está querendo ensinar para esse homem e ensina para a gente? É que amar ao próximo, essa pergunta de amar o próximo, ela não cabe. Por isso que ele inverte a lógica. Não cabe a gente perguntar quem é o nosso próximo. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo de toda a lei e os profetas. É interessante que a lei não diz assim, ó, ama a Deus, se ame e ame o próximo. Já pararam para pensar nisso? Ela pula a gente. Já parou, Amorim? Já pensou? A lei diz para amar a Deus e manda amar o próximo. Ela pula a gente. Eu leio a Bíblia me perguntando as coisas. Por quê? Porque assim, a gente já se ama demais. A gente se ama até demais. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Lembra? Só que, gente, o amar o próximo como a ti mesmo não é para você amar o outro com o teu amor. Não é isso. Sabe por quê? Tem dia que você está se odiando. Simples. Não é para a gente amar o outro como a gente se ama. A gente ama o outro porque o outro é a gente. Entendeu? Até porque Jesus manda a gente amar o outro como Ele nos amou. Então a gente ama o outro não é como a gente se ama, como amor próprio. A gente ama o outro como Jesus nos amou. Aí está resolvido o problema. Entendeu? Porque com Jesus vai ter sempre amor. Mas quando a gente tenta amar o outro com o nosso amor, meu camarada, tem dia que a gente não quer amar ninguém não. Aí outro dia a gente também não quer amar. A bem da verdade, que a gente quer que morra, né? Não, desculpa, só eu, vocês não. Perdão. Então, Jesus está aqui ensinando para esse camarada aqui que a gente ama à medida que Deus nos ama. Porque para o judeu aqui entendia que o próximo dele era alguém igual a ele. O próximo dele era o povo dele, está lá em Levítico 19. Então o próximo para aquele camarada mestre da lei era o outro judeu. Era um igual a ele. Só que Jesus amplia essa visão. Aí Jesus vem e apresenta dois personagens. O sacerdote e o levita. E o texto vai dizer que eles passam perto e se afastam. Bem possível que se afastaram para não quebrar as leis cerimoniais. Eles estão saindo de Jerusalém, indo para Jericó. É uma descida, 750 metros acima do nível do mar, 300 metros abaixo do nível do mar. Eles estão saindo de Jerusalém para Jericó, estão retornando, provavelmente foram lá fazer os sacrifícios, as ordenanças do templo. E lá em Levítico 21 diz que ele não poderia tocar num homem morto. Então, o sacerdote e o levita fazem a coisa certa. Cerimonialmente certos, direitinho. Quem faz a coisa errada é o samaritano. O reino de Deus é muito doido, gente. Só nascendo de novo para entender. Tem que nascer de novo, senão não tem que ter iluminação, é a revelação do Espírito. Senão não dá, a gente vai ler e de trás para frente não vai entender. Então,
esse afastamento do sacerdote e do levita é Jesus jogando na nossa cara o perigo que a gente tem de viver uma vida religiosa sem Cristo. O perigo da gente caminhar numa estrada religiosa, mas não no caminho que é Jesus. Entenderam? Tem uma estrada, e essa estrada nos leva a cumprir a religião. A gente vem no culto, a gente canta, a gente prega, a gente serve no ministério, a gente vem na vigília, a gente faz tudo certinho. E a gente acha que a gente está bem pra caramba. Mas a gente não foi chamado para a estrada da religião. Nós fomos chamados para seguir o caminho. E o caminho é Jesus Cristo. Que irônico. O sacerdote e o levita na estrada da religião. O samaritano no caminho de Jesus, passando pelo mesmo lugar. Esse afastamento do sacerdote e do levita é a nossa insensibilidade, sabe? Essa incapacidade que a gente vai tendo de não se sensibilizar com o outro. Muitas das vezes a gente vai vivendo essa vida religiosa e ela vai afastando a gente das dores do mundo. Como foi falado, não sei se de noite ou de manhã, a gente entra e sai, e já depois a gente já fica igual um robô. Jesus, ele tá dando uma prensa tão grande no mestre da lei, que ele não usa só o exemplo do sacerdote, ele usa dois, o sacerdote e o levita, porque poderia parar só no sacerdote, a gente já tinha apanhado, pastor Léo, já estava ruim para a gente. Aí, para apertar mais a ferida, Jesus vai e bota quem na história? Ele falou do sacerdote, ele falou do levita. Todo mundo ali estava achando que ele ia falar, sabe de quem agora? Do israelita. Falou do sacerdote, falou do levita. O próximo exemplo vai ser o israelita. Aí ele chama o samaritano. Nós não conseguimos dimensionar, por causa do lapso histórico, o que representava o samaritano para o judeu. O judeu não passava por onde eles passavam, o judeu não falava com eles. Lá em Lucas capítulo 9, lembra? Verso 51, quando eles começam a partir para Jerusalém, eles vão para uma aldeia samaritana. E os samaritanos não gostam de Jesus e dos discípulos passando por lá. Aí, Tiago e João, olha o coração dos crentes. Alguma diferença dos crentes de hoje? Senhor, olha só. Esse povo aqui está te rejeitando. Os crentes que gostam de defender Jesus. Esse povo aqui está te rejeitando. A gente pode orar só assim, só para chamuscar o cabelo assim? Aí se não tiver cabelo, já chamusca tudo. Aí Jesus, peraí. Vem cá. O que está acontecendo? De que espírito vocês são? Aí eu lembrei do Jacão, vocês a vergonha da profissão. De que espírito vocês são? Vocês estão malucos? Vocês estão... O que aconteceu? Eu vou tentar usar aqui um termo para vocês entenderem quem é o samaritano, tá bom? Pensa na pessoa que você mais odeia hoje. Foi ela que Jesus usou. Deu para chegar agora? Deu, Lucila, para chegar agora? Para a gente entender? Eu projetei a pessoa que eu mais odeio. Aí Jesus falou, então, Júnior, você é esse hipócrita aqui, sacerdote. E essa pessoa que você odeia é que fez a coisa boa. Não dá nem vontade de subir aqui, gente. Quando a gente lê assim a palavra na real,
a gente vê que a gente é só Jesus na nossa vida. Só Jesus na nossa vida. A gente não serve para nada se não fosse a misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Nada. Jesus parece usar o samaritano como exemplo para dizer assim, ó, aquele que você acha inferior, na verdade, está tendo uma atitude superior à sua. Aquele que você acha que não é nada, na verdade está sendo tudo para alguém. Aquele que você se afasta para não se contaminar, está se aproximando para curar. Quem são aqueles que são vistos hoje pela igreja evangélica como os samaritanos? Quem serão aqueles que a dita igreja evangélica brasileira não quer que entrem nos seus templos sagrados? Quem são os samaritanos que Deus está escolhendo hoje para seguir no caminho de Jesus? Cuidado, crente, cuidado. Cuidado. Jesus pode estar usando essa pessoa como exemplo de compaixão e de misericórdia. E eu e você podemos ser exemplos de insensibilidade e falta de amor. Vindo aqui direto em Betânia. Mostra até a carteirinha. Tem até caneca, ó. Aqui, ó. A gente tem caneca. O sacerdote, o levita e o samaritano possuem um mesmo comportamento inicial. Os três veem. Está lá no texto. Quer ver, ó? Descia ali um sacerdote quando viu o homem. Aí verso 32. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído. Verso 33. Então veio um samaritano e ao ver o homem, os três vêm. Só que dois vêm, mas se afastam. Um vê e se aproxima. É que existe um olhar que mesmo vendo, nos afasta. E existe um olhar que vendo nos aproxima. Senhor, ajuda a gente a olhar e não se afastar, Senhor. Ajuda a gente a ver e se aproximar, Senhor. Esse ver aqui não é um ver biológico, que apenas vê. Não é ver como eu e você vemos o feed do Instagram e depois de 5 segundos a gente não lembra mais do que a gente viu. Sabe, não acontece com vocês, é só comigo, desculpa. Só eu que estou lá no Instagram vendo e depois eu nem lembro o que eu vi, gente. É esse ver aqui que os dois têm e um não. O ver do samaritano é um ver sentir, é um ver que é encontro. É quando o nosso olhar encontra e é encontrado. É um ver diferente. É um ver que a gente toca e é tocado pelo objeto visto. É diferente. É um olhar ação. Não é um olhar contemplação. Não é um olhar que olha e julga. É um olhar que olha e sente. Sente misericórdia. Não é um olhar que olha e fala assim, meu camarada, para esse cara estar aqui, a essa hora, estendido, nessa estrada, alguma coisa de bom ele não fez. Ele mereceu estar lá. É o olhar que julga. Betânia, em nome de Jesus, o Nazareno, nós somos uma igreja que ama. Nós não somos uma igreja que odeia. Se você é discípulo de Jesus, eu e você somos chamados a sermos
escravos e escravas do amor. É muito bom ser escravo do amor, sabe por quê? Porque o amor não aprisiona. O amor não aprisiona a gente. O amor liberta a gente. Através dessa história, Jesus ensina a gente que as respostas certas não necessariamente são as coisas mais importantes. Chama a gente para agir, para uma ação, para uma prática, para uma praxe. Aprofunda o nosso olhar e também nos convida para a gente sair da superficialidade. Essa superficialidade relacional. E aqui agora o couro vai comer. A gente diz assim, ó, na igreja. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: eu te amo em Jesus. Aí você vira para a pessoa que você nunca viu na vida. E você mente. Dizendo que ama essa pessoa. Eu te amo em Jesus. Mentiroso, mentirosa, ama nada. Mentira. Eu não amo. Você nunca viu essa pessoa. Como é que você ama essa pessoa? Aí uns ficam meio tímidos. Eu te amo, Jesus. Aí outros aí abraçam. Tem uns que são mais esfuziantes, igual a mim, assim, cachorro caramelo, que fala com todo mundo igual Romão, assim, que gosta, que pula, que aí abraça. Aí a pessoa fica meio tímida assim. A verdade é que Jesus está chamando a gente para uma profundidade. A pergunta do mestre: quem é o meu próximo? A pergunta é essa: quem é o meu próximo? É respondida por Jesus de forma inversa. O mestre diz: quem é o meu próximo? E o verdadeiro mestre dos mestres diz: de quem você se faz próximo? É diferente. A questão não é quem é o meu próximo, a questão é de quem você se faz próximo. Porque a pergunta que Jesus faz é essa. Olha só, eu te contei uma história, te dei aqui, ó, opção A, sacerdote. Newton, Romão, Josimar, Pastor Léo, Amorim. Ih, tem uma galera. Opção B, levita, Vandinha, Tiago, Silvinho. Ih, tem uma galera também. Opção C, é o teu inimigo aí que você não gosta e que eu não gosto. Ele ou ela aí. Fulano. Aí ele pergunta para o mestre da lei. Ele odeia tanto o samaritano, mas tanto o samaritano, que ele diz assim: aquele que teve misericórdia dele. Ele nem fala que é o samaritano. Veja aí. Quem é que teve mais misericórdia? Ele falou: aquele que teve mais misericórdia dele. Ele nem diz que foi o samaritano. Bicho ruim, hein? A gente é ruim demais. Então, Jesus inverte a pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus devolve para ele: de quem você se faz próximo? Porque é diferente. Diga para a pessoa que está aí do seu lado. Diz aí, para você acordar quem está dormindo aí, se tiver alguém dormindo. Diz para ela assim, ó: uma coisa é estar perto, outra coisa é ser próximo. É muito possível que você esteja perto de uma pessoa e não seja próxima dela. Não é verdade? E a gente confunde estar perto com estar próximo.
Só que a proposta de Jesus é que a gente faça daqueles que estão próximos da gente no caminho, ou melhor, faça daqueles que estão perto da gente no caminho, próximo. Entendeu? A proposta é, aqueles que estão perto, eu preciso me aproximar. Aí eu me faço próximo. Então a gente não tem dúvida de quem é o nosso próximo. Próximo é todo aquele que está perto de mim e eu me coloco como próximo. Acabou. Não tem problema para o cristão. Quem é o meu próximo? Não, meu próximo é quem está perto de mim. É quem eu estou vendo. Eu vi, já é problema meu. Sei lá, está aqui o ar-condicionado. Aí você passou aqui, aí o ar-condicionado está para cair. Aí você viu que está para cair. Você, caramba, esse ar-condicionado aí vai cair, hein? Aí no domingo seguinte caiu na cabeça de alguém aqui. Quem é o responsável? Aí você vai falar, é o Tiago, que é o administrador da igreja. É o fulano que não fez a manutenção. Você viu? A partir do momento que a gente vê, a gente se responsabiliza. A gente não transfere. A gente não terceiriza para outros. É possível que a gente caminhe como igreja, pertinho um do outro, mas a gente não se torne próximo. Tem gente aqui que está há 10 anos, pertinho, 20 anos, pertinho, mas nunca se tornou próximo. Dê um passo em nome de Jesus na direção de quem está perto de você e se torne próximo. Avança nessa relação de intimidade. Porque é muito fácil, gente, a gente amar quem a gente não tem relação. Gente, é maravilhoso ir lá para a Vila Paciência e fazer um mutirão de amor. Lembra de Manari, mestre? Lembra de Manari, amor? Lembra, Tiago? Manari? Lembra, Manari? Quem foi para Manari aqui? Lembra, Manari? Manari, cara, que memória de Manari. Até hoje eu lembro do garotinho assim, que eu abracei. Difícil é a Maria Luísa, minha filha. E lá, amar todo mundo é maravilhoso, gente. Difícil é amar quem está aí no teu ministério. Ir lá e amar é uma coisa. Amar é uma coisa, gostar é outra, a gente sabe. Ir lá e amar é uma coisa. Aí você ama, nunca viu na vida, bacana, abençoou, amor. Gostar é outra, gostar é trazer para perto. Amar é ir lá, na Jardim Gramacho. Fiz lá um mutirão de amor, aí eu amei aquelas pessoas. E gostar é eu chegar para aquela pessoa e falar assim, vai no meu aniversário, semana que vem. Vamos viajar junto? Entendeu? É diferente. Jesus amava todo mundo, mas não gostava de todo mundo. Jesus amava geral, todo mundo. Jesus gostava dos mestres da lei? Gostava dessa galera que azucrinava ele? Já pararam para pensar que os exemplos que Jesus dá, os bons exemplos na Bíblia, nunca é da galera da lei, assim, os sacerdotes. A parábola é o bom samaritano ou é o bom sacerdote? Quem volta para agradecer o ex-leproso, ele é samaritano ou ele é judeu? Já repararam? Assim, é um detalhe. Os exemplos que Jesus usa sempre são uns exemplos contrários. Jesus amava todos, mas gostava de alguns. Dentre os 12, por exemplo, Jesus gostava mais de 3. Quem é? Pedro, Tiago e João. E desses 3 ainda tinha um que reclinava assim, no peito dele. Quem era? João. Lá na ceia está lá, descrito isso. E não tem problema nenhum, gente. São os níveis de relação. Está tudo bem. Você não vai pegar uma pessoa na beira da estrada e vai colocar dentro da sua casa. Até pode.
Mas assim, vai dar caô. Se você não for o pastor macarrão, né? Se você não tiver um chamado muito específico para isso, vai dar ruim. Mas para isso tem a hospedaria, para você levar e tal, para abençoar. Mas são os níveis. Amar de longe é muito fácil, gente. Amar de perto é difícil. Amar quem a gente só vê uma vez na vida é fácil. Difícil é amar cunhado. Sogra, eu amo a minha sogra. Ela me ama tanto que veio aqui hoje, no dia do aniversário dela. Santa Lili do Vale Night, conhece? Eu oro todo dia pela minha sogra. Uma bênção. Convivência, gente. Conviver é difícil. Amar é querer o bem, gostar é trazer para perto. São os níveis diferentes. Já estou terminando, gente. 7h45, ainda tem ceia, né, mestre? Vou parar aqui. Jesus parece mostrar para a gente que a questão não é a gente andar certinho, sabe? Obedecer certinho, fazer certinho. Porque se a gente faz certinho, com o coração errado, a gente não fez nada certo. Não adiantou de nada. Tem uma frase que algumas pessoas dizem assim, ó: você, para mim, é problema seu. Já ouviram essa frase? Você, para mim, é problema seu. Não tem nada a ver com isso. Essa frase é o espírito do mundo. Cada um por si, Deus por todos, não é? E fala, né, o diabo que carrega o último, não é isso que a gente fala na crendice? Está repreendido. Na igreja é diferente. Na igreja, a gente caminha em comunidade. Na igreja, a gente olha para o lado. Na igreja, aquele que está perto, a gente tem que se aproximar para se fazer próximo. O nome disso é evangelho. E o meu desejo é que a gente, como Betânia, continue passando perto das pessoas e fazendo dessas pessoas o nosso próximo. Betânia vai sair para amar o mundo? Claro que não, isso é mentira. Betânia vai sair para encostar nessas pessoas, se aproximar delas, amá-las, com a dignidade que o Rei dos Reis nos ama, e chamá-las para vivenciar um reino que a gente nem tem noção do quão maravilhoso ele é. É porque a gente olha pela frestinha assim, ó. E só de olhar na fresta eu já fico todo, meu Deus, que reino é esse? Eu quero logo esse reino. Venha logo o teu reino, Senhor. Vocês não oram para Jesus voltar não, gente? Estava falando essa semana com a Vandinha. Gente, às vezes eu paro assim, eu falo, Senhor, na boa, volta logo, está muito ruim. Ai, Senhor, volta logo, não vai ter choro, não vai ter pranto. Ai, volta, vai ser maravilhoso, não vai ter doença. Não vai ter BRT lotado. Não vai ter pranto, não vai ter choro. Porque o Senhor vai estar lá e Ele vai nos amar e a gente vai amar Ele. A eternidade é a nova Jerusalém. Um novo céu, uma nova terra. A igreja não ora mais por isso. Não anseia. Tá bom aqui para vocês? Para mim tá horrível. É que a gente vê umas fagulhazinhas assim do reino enquanto ele não chega. A gente está ansiando o reino. Fica de pé. Eu queria te desafiar a essa semana
essa semana você vai caminhar na direção de quem está perto de você e você vai se fazer próximo dela. Não vai precisar correr 10 quilômetros não para chegar na pessoa. A pessoa está pertinho de você. Está perto. Você vai passar, você está passando por ela está perto, mas ela ainda não é próxima de você. Se cada um de nós nos aproximarmos de uma pessoa para se fazer próximo, já não vai ser mais uma pessoa. Vão ser várias pessoas. Sendo amparadas, cuidadas. Tem gente que talvez você não vai pegar, carregar, pagar uma hospedagem, curar. Tem gente que às vezes você só vai ligar para ela e vai falar assim: fulano, olha só, eu não tenho como resolver o teu problema, mas eu estou aqui orando por você. Tem gente que você vai chegar e vai falar assim: olha só, fulano, eu sei que está difícil, eu não tenho uma resposta, mas eu sei quem pode te ajudar. Eu vou ser ponte, vou ser canal por onde Deus passa. O Espírito Santo vai te incomodar. E concluo da série Verdades Difíceis de Engolir. Podemos ter as respostas corretas sobre Deus e ainda assim não amá-lo. Podemos estar totalmente envolvidos com a igreja, mas longe de Deus. E estar perto é diferente de estar próximo. Próximo é todo aquele que vejo e me aproximo. E a questão não é saber quem é o meu próximo, mas de quem eu me faço próximo. E eu termino. Óbvio que eu ia terminar assim, vocês me conhecem. A última vez que eu preguei aqui, eu terminei com uma música de um samaritano, gente. Mutirão de Amor, Jorge Aragão. E obviamente que eu sou um seguidor de Jesus. E Jesus, quem Jesus usava? Os samaritanos, não era? Aí eu vou usar agora um outro samaritano, que infelizmente partiu recentemente. Eu vou pegar só um trechinho dessa letra e vocês vão ver se tem alguma analogia com essa história que Jesus fala. O nome da letra é O Bem. Diz assim: o bem é o verdadeiro amigo, é quem dá o abrigo, é quem estende a mão. Num mundo de armadilhas e pecados, armado, tão carente de amor, às vezes é bem mais valorizado, amado, endeusado, quem é traidor. E o bem é para acabar com o desamor. A graça de Deus é maravilhosa. Olha o samaritano aqui, gente, ensinando a gente a estender a mão, a abraçar. Calma, tem alguns que sempre ficam bravos comigo. Eu vou falar um versículo também, tá bom? Vou dar essa moral. Tem aqui também Romanos, capítulo 13, verso de 8 a 10. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Nós servimos um Deus que se fez próximo de nós, viu a gente caído e teve compaixão, veio até a gente, cuidou das nossas feridas, pagou um preço. Um Deus que cuidou da gente, um Deus que nos convida todos os dias a caminhar perto dele. E nessa noite convida eu e você para a mesa da comunhão. Que seja assim, que Betânia seja uma igreja que ama, que o julgamento de Betânia, que a denúncia de Betânia
seja: eu não suporto vocês, vocês amam demais. Que seja assim para a glória de Deus. Amém e amém.